Chegamos então ao capítulo 18 de Josué, dos versículos 11 até o 28, que vai falar exatamente sobre a distribuição por sortes que caiu à tribo de Benjamim. Benjamim, cujo nome significa filho da mão direita, ou seja, aquele que nasceu para ser meu braço direito, o meu auxílio, era uma expressão, digamos assim, hebraica, né? E por que ele ficou sendo chamado de filho da mão direita? Porque quando ele nasceu, a Raquel, né, que era a mãe dele e a mulher amada de Jacó, que Jacó era casado com Raquel, com Lia, a preterida, e ainda tinha filhos com as servas de cada uma dessas duas mulheres, servas da Lia e servas da Raquel, né, a Zilpa e a Bila. Isso, inclusive, é o que diz o texto. Os textos às vezes dá a entender que Jacó tinha outras filhas, mas a única que é mencionada é a Diná. Seja como for, quando a Raquel deu à luz ao Benjamim, era o segundo filho dela, depois de José, né? Foi uma gravidez, parece tranquila, mas na hora do parto, como acontece com todas as mulheres, o parto é aquela fronteira entre a vida e a morte, é risco. Naquela época, então, onde não tinha muito critério, né, para o nascimento. Hoje nós temos a violência obstétrica, porque com todos os meios científicos há pessoas da medicina, da obstetrícia e até da enfermagem que se acham no direito de violar, de molestar a personalidade da parturiente, da mulher que está dando à luz. Mas naquele período não tinha muita opção e Raquel veio a morrer nesse parto. O parto, a vida de Benjamim foi às custas da vida de Raquel. E em meio à sua dor, ao seu gemido, antes dela dar o último suspiro, ela chama ele de Benoni, que significa o filho da minha dor. E aí ela expira, falece. E ia ficar uma estigma muito ruim sobre o pequeno Benjamim. Então Jacó vai e o chama de filho da minha dor, não, filho da minha mão direita. E pensando que Jacó já era bem idoso, né, esse menino nasce para, pelo menos carrega essa esperança de que ele iria cuidar do velho Jacó, né? Então o Benjamim, ele é o filho caçula, na verdade ele é a rapa do tacho em todos os sentidos, porque ele é o caçula dos caçulas, né? Daquele relacionamento poligâmico, ele era o menor dos menorzinhos, até onde a gente sabe. Ele acaba se tornando um trauma para o Jacó, um trauma no sentido daquele medo de perder, porque algum tempo depois Jacó tinha perdido o seu filho José e ele fica com medo de perder o Benjamim, né? Porque na cabeça de Jacó, José estava morto, porque a mentira foi tão grande que os irmãos fizeram aquele pacto de matar um bode no deserto, vendeu José para os egípcios, na verdade para uma caravana de ismaelitas, que na verdade era a caravana de midianitas, e aí eles levaram para Jacó o seguinte: olha, nosso irmão morreu, porque a gente achou essa túnica dele aqui com esse sangue. Então, para o Jacó, José tinha morrido. E aí ele, entendendo que o clima na família estava muito grande, o clima de inveja, ele passou a ter muito afeto pelo Benjamim, aquele afeto traumático. Ninguém tira esse filho de mim. Levaram o meu filho José, levaram a Raquel, mas esse menino ninguém tira de mim. Então ele vira esse amor traumático que acontece com muitos de nós, né? Às vezes você consegue uma coisa vinda depois de um trauma, né? De repente você ia perder alguém no acidente. Às vezes a gente perde, né, alguma coisa em meio a um trauma, mas em uma outra lugar e a gente fica com medo de perder. É muito comum pais que têm vários filhos, né? Às vezes o filho morre num acidente e aí ou ele desenvolve um afeto por aqueles filhos que ficavam, um afeto traumático, com medo de perdê-lo, ou ele desenvolve também uma indiferença. Ou seja, Benjamim vinha aí de muitas, num contexto de inveja, de venda do irmão mais velho dele, aquela coisa toda, e ele tinha, o indivíduo Benjamim tinha essa missão de não deixar reproduzir nele esses traumas, né? E a gente sabe também, a Bíblia não diz muita coisa sobre o indivíduo Benjamim, que a gente sabe lá em Gênesis, no capítulo 46, que o Benjamim ele teve
10 filhos, né? Se tornou um adulto e teve aí 10 filhos. Quando a gente vai comparar as bênçãos, né? Eu estou aqui sempre recorrendo às bênçãos de Jacó e às bênçãos de Moisés, as bênçãos que Jacó impôs sobre os seus filhos e a bênção que Moisés impôs sobre a tribo. Olha só para a gente ver. O Jacó, quando ele foi abençoar o Benjamim, a esperança dele sobre aquela rapinha do tacho, né? Aquele último dos últimos, ele chama ele de lobo que vai despedaçar a presa, né? O lobo que vai ser próspero na sua caça. Moisés, por sua vez, quando ele vai falar da tribo, ele vai apenas dizer que a tribo de Benjamim significaria que ele é amado do Senhor e ele abençoa aquele povo de maneira que dá a entender que ele seria um povo sereno, um povo descansado, né? E nós aqui já sabemos que a tribo de Benjamim se encontrava entre aquelas tribos que não tiveram muito pulso para conquistar a terra prometida. E é claro, esses temperamentos, essas personalidades, elas são uma mistura em parte do mistério divino de tudo que ia acontecer, que é o que eu vou ver com você daqui a pouco, e em parte de algum empenho pessoal que acabou não acontecendo, né? E assim a gente fica sabendo que a tribo de Benjamim, ela, uma vez formada, né, distribuída aqui entre aquelas tribos que tinham uma certa morosidade para conquistar a terra, ela acaba tendo personagens interessantes, entre elas o rei Saul, foi da tribo de Benjamim, o primeiro rei de Israel, e nós temos também lá no finalzinho do livro de Juízes, uns benjamitas que na verdade se tornaram sodomitas de alma, né? Porque tem um certo levita que vai à tribo de Benjamim com a sua concubina, e aí os benjamitas daquela tribo, daquele povoado onde aquele levita foi visitar, eles se comportaram como o pessoal de Sodoma lá de Gênesis 19, porque eles quiseram molestar o levita que eles consideravam estrangeiro. E aí o anfitrião do levita fala assim, não, eu tenho aqui uma filha virgem e tenho aqui a concubina do meu visitante, a gente coloca elas aí para vocês fazerem o que bem quiser delas. E aí, naquela insistência toda, o que o anfitrião do levita faz? Ele coloca a concubina do levita para fora, a mulher que estava tentando sair fora desse levita, né? Levita, bem bode, chifre do inferno, e ela é molestada e abusada até morrer na entrada da casa. E quem fez essa atrocidade toda foram os benjamitas, né? Para a gente ver isso, que ser humano é ser humano, digno de todas as misericórdias de Deus, mas fabricantes de todas as blasfêmias, castigos, juízos e sodomias mil. E é bom enfatizar que sodomia nada tem a ver então com homossexualidade. Sodomia tem a ver com esse ódio ao pobre, ao estrangeiro, à viúva, à mulher, né, ao estrangeiro pobre. Igual no Brasil nós temos aqui um movimento para acolher ucranianos, porque são brancos, ricos e maravilhosos, deve ter 1 milhão deles no nosso país. Mas a gente tem uma vigilância sistemática contra estrangeiros pobres, né, africanos, venezuelanos, etc. Né? Então, aconteceu isso, essa sodomia na tribo de Benjamim. Mas, o que eu queria chamar a sua atenção, a partir do versículo 11, é apenas o que a gente vai ler aqui, porque do 12 para frente é aquela demarcação das terras, né? Mas o versículo 11 diz assim, saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu sobre os filhos de Judá e os filhos de José. Primeiro vamos ao mapa, depois nós vamos à meditação. Mas olha só, a sorte deixando bem claro que a sorte era algo feito em Siló diante de Deus, ou seja, Deus revelava às autoridades espirituais como que seria feita a distribuição dessas tribos. E aí, sorte para quem está praticando adiante de Deus tem a ver também com esse mistério, é esse limbo entre a realidade e o mistério, a personalidade e a eternidade, o esforço humano e as determinações divinas. Essa sorte caiu assim, ó, na tribo de Benjamim. Não sei se você consegue ver aqui, ó. Benjamim, uma tripinha aqui, ó. Aí a norte nós temos os filhos de José, que é Manassés e Efraim,
E os filhos de Judá. É a tribo de Benjamim. Né? É importante que essa questão geográfica, essa questão da sorte, nos faz entrar numa pequena meditação e é para ela que eu quero chamar a sua atenção. Primeira coisa, o Benjamim, tanto o indivíduo quanto a tribo, né, ele se torna esse ser de uma fronteira paradoxal, ou seja, é mais do que ser um ser entre duas coisas, é um ser entre duas coisas opostas, dialéticas, que uma é o oposto da outra, mas uma não existe sem a outra, e às vezes uma existiria sem a outra, mas você está ali vivenciando aquilo tudo. É isso que eu vou chamar aqui de fronteira paradoxal, contraditória, por vezes inevitável, mas ao mesmo tempo, entre a realidade e o mistério, a gente foi convocado a questionar no sentido de não nos conformarmos com o status das coisas, mas questionarmos, buscarmos a Deus, perguntar, Senhor, o que é isso? Porque olha o que acontece com Benjamim. Primeiro, ele é uma fronteira, porque olha só, na hora que o Benjamim nasce, ele é o segundo filho que o Jacó vai ter com a Raquel. Ele seria a segunda alegria da Raquel, porque quando ela deu a luz a José, ela falou, Deus vai me dar mais filhos, né? Cuidado pelo Senhor, então vai vir mais um. E aí, essa alegria tão intensa de ter mais essa criança com a pessoa amada, se transforma numa tragédia, numa tristeza. É nesse meio que Benjamim nasce. Né? Por isso que Raquel morre falando que ele era o filho da dor dela. E olha que coisa horrível a situação do Jacó, porque a alegria dele de ter mais um filho com a mulher que ele tanto amava se transforma em duas coisas paradoxais. Duas coisas paradoxais. Olha que coisa horrível. Né? É igual aquelas notícias que a gente vê, o bebê mais desejado pelo casal nasceu porque a mulher sofreu um acidente de trânsito e aí alguma coisa pressionou a barriga dela, o bebê pula, ela morre. E aí você fica assim, eu vou me alegrar ou eu vou chorar? Eu vou festejar ou eu vou me cortar? Porque foi assim que o Jacó ficou. O filho da sua alegria que ele fez com a mulher amada dele nasce. É alegria intensa, é festa. Mas junto com o nascimento de Benjamim, a Raquel, o amor da vida dele, morre. E morre de maneira trágica, porque não bastou morrer. Tinha que morrer de maneira trágica no nascimento do filho deles. Olha que coisa paradoxal. E aí, Benjamim nasce no meio disso. Eu não sei se você passou por essa situação, eu nunca passei por essa situação, mas eu não quero nem imaginar uma situação dessa, mas quem me assiste pode ser resultado disso, pode ter passado por isso. Quantos aí não carregam, né? Quantos de nós não carregamos esse paradoxo? Às vezes o Benjamim não tinha consciência disso, mas aquilo estava nele. Ele foi símbolo de intensa alegria misturada com intenso sofrimento. Esse é o primeiro paradoxo. E o segundo paradoxo é isso, que ele era o mais novo, tem esse mistério aí do reino de Deus de fazer o mais novo ser senhor sobre o mais velho. Aconteceu de José estar entre os mais novos e se tornar o primeiro entre os irmãos. Aconteceu, por exemplo, dos filhos de José, do Efraim, se antecipar ao Manassés, que era o mais velho. Agora, o Benjamim, ele fica ali na fronteira. E aí o versículo bíblico vai dizer, né? Caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José, mostrando aí duas lideranças, porque Judá era liderança política, espiritual, no sentido de que Judá se tornou poderoso entre os seus irmãos. De maneira que os judeus hoje são conhecidos como... que Judá hoje é conhecido através do termo judeus, apesar de todos serem israelitas. As tribos se esfarelaram e ficou judeu, porque Judá se tornou príncipe entre os seus irmãos. E entre José, que foi o príncipe espiritual entre os seus irmãos, que ele tinha um caráter excelente. Você vê isso tanto nas bênçãos de Jacó, quanto nas bênçãos de José, a excelência, quanto nas bênçãos de Moisés, a excelência referente ao personagem José, o homem José e a tribo de José, que se dividiu em Manassés e Efraim. Aí fica Benjamim ali naquele limbo, entre os filhos de José que iriam formar a tribo do norte, conhecido como Efraim, e
a tribo de Judá que se tornou o principal reino do sul, depois que acontece a divisão do reino, né? E ali está Benjamim na fronteira. Ao que tudo indica, ele acabou sendo absorvido pelo reino de Judá, porque Jerusalém, a capital de Israel, se localizava dentro da tribo de Benjamim, e hoje Jerusalém seria na tribo de Judá, então houve uma absorção aí sutil e histórica. Mas o que eu estou te dizendo é isso: a gente não sabe os mistérios da história. A gente não sabe aonde a história está nos levando. A gente não tem consciência em que circunstâncias a gente nasceu. Às vezes um tem consciência disso, mas não tem a emocionalidade dessas circunstâncias. Essa ideia de que meu pai não sabia se gargalhava pelo meu nascimento ou se morria, definhava a partir da morte da mulher dele. Porque é nessa circunstância fronteiriça que Benjamim nasce. A gente não sabe disso. Mas às vezes a gente está nesse caldo, nesse limbo de realidade, de mistérios, né? E o que eu queria dizer para você é isso: não seja uma pessoa de fronteira, de limbo. Nós somos chamados para ser pontes. O que é ponte? Uma ligação que a gente faz, uma vez que todos somos cheios do Espírito Santo, a gente pode ser ponte de uns para com os outros, em comunhão, né? Nessa passagem da ponte de uns para com os outros, tem os dons do Espírito Santo, tem o conhecimento do Evangelho, tem a prática das boas obras. Nós somos chamados para ser ponte. Agora, limbo é uma coisa terrível. Limbo é isso, nessa fronteira macabra, onde você não sabe se você se alegra com muito terror ou se você apavora-se com muita alegria. São sentimentos misturados, é uma experiência orgásmica. Por isso que o orgasmo ele tem que ser passageiro, porque ele é intenso, é alegria e morte, é prazer e dor misturado, aquela loucura toda, mas isso tem que ser temporário. Só que há pessoas, assim como Benjamim ficou na fronteira entre o sul e o norte, entre Judá e José, há pessoas que ficam nessa fronteira e ficam assim: quem que eu sou? O que eu estou fazendo aqui nessa vida? Meu pai espera cuidar de mim. Às vezes você é essa pessoa que se sente culpada pela briga que está acontecendo na sua casa pelos seus pais, ou você se sente culpado por ter nascido no meio de uma briga por herança. Enfim, você está sempre nessa fronteira. Eu estou dizendo a você: seja ponte, mas não seja fronteira. Os mistérios a Deus pertencem, diz Deuteronômio 29:29. Mas o que te pertence é lutar contra isso, é questionar: Senhor, por que eu estou nesse limbo? Por que eu tenho que ser responsável pela briga do meu pai e da minha mãe? Por que eu tenho que me sentir culpado porque eu nasci na hora que minha mãe estava morrendo? Por que eu tenho que ser culpado se alguém me protegeu e bateu no meu irmão, no meu lugar? Saia dessa fronteira dos horrores, saia dessa fronteira que mistura muita alegria com muito sofrimento. Os prazeres são bem-vindos, mas diz a Escritura: não vos embriagueis, porque no embriagar-se há contenda. Porque embriagar é isso, é a alegria que acaba em morte, é a alegria que acaba em espancamento, é a alegria que acaba em autoaniquilação. Então, o convite é que você seja fronteira no sentido de ser ponte, de ser passagem, de que esses momentos paradoxais na nossa vida sejam passagem. Mas essa fronteira que vai te deixando tensa, que vai te deixando no limbo onde você não sabe se você está no céu ou no inferno, se você vai subir ou se você vai afundar, não fique nesse lugar. Para a tribo de Benjamim havia questões históricas reservadas, havia mistérios da existência reservada, ela veio a ser absorvida pela tribo de Judá. Mas para você, as coisas não precisam ser assim. Você pode, toda vez que você carregar uma fronteira cabulosa, aterrorizante dentro de você, consulte ao Senhor. Porque senão vai acontecer isso, né? De um menino que nasceu para alegrar Jacó, vem uma tribo que se torna sodomita a ponto de violentar a noite inteira a concubina de um levita a qual estava tentando sobreviver. Então não carreguemos essa maldição em nós, de ficar na fronteira. Você já sabe como é que é fronteira, né? Você vai aqui na cidade pertinha, nenhuma prefeitura assume a rua, nenhuma prefeitura assume a iluminação, nem a limpeza, nem as questões coletivas, porque a fronteira é isso.
muitas operações estranhas acontecem na fronteira. Então, que Benjamim na sua vida signifique isso mesmo, mão direita, braço estendido, trabalho, nesses sentidos, nessas tradições. Mas não fique nesse limbo. Só existe um mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus. Quando você quer ser mediador da existência, você acaba se tornando um demônio, um anticristo, um ser que vai se esfarelando e vai sumindo na história. Por isso meu convite a você é esse. Se você precisar ser fronteira, seja ponte, seja algo de passagem, onde essas emoções, por intensas e contraditórias que sejam, que elas passem. Mas não seja um limbo entre o céu e o inferno. Não seja, porque a gente não tem conta, não dá conta psicologicamente de sustentar realidades tão díspares, tão distantes umas das outras, né, uma da outra. Então é isso que a gente aprende com a tribo de Benjamim. Que a gente seja a mão direita, né, mas não o centro no pior sentido do termo, ou a fronteira, ou a ponte dos horrores. Que tudo isso seja passageiro, porque a gente precisa passar, a gente precisa produzir, a gente precisa crescer em Cristo, a gente precisa caminhar. A fronteira significa ficar parado. E Deus não chamou ninguém para ficar parado recebendo loucuras, sendo um lugar onde vão brotar apenas seres para disfarçar a nossa podridão. Né? É isso que eu queria que você pensasse. Que o Senhor te abençoe e que nós sejamos, na verdade, seres caminhantes, constantes, o tempo todo para a eternidade. Parados na fronteira, não jamais. Amém?